Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. 16 de setembro de 1925. Jesus foi sempre igual nas penas. O ser sempre igual é virtude divina. O silêncio de Jesus. Meus dias são sempre mais amargos pelas longas privações de meu doce Jesus. Só a sua vontade me ficou como preciosa herança de suas tantas visitas feitas à minha pobre alma. Mas agora fiquei sozinha, esquecida por aquele que formava minha vida, que me parecia estar fundidos juntos, e que nem ele podia estar sem mim, nem eu sem ele. No começo aqui é um pouco estranho, né, Luísa, falar assim, né? Ela realmente sentiu um abandono muito grande, porque para ela falar assim, ó, só sua vontade me ficou como preciosa herança, como se fosse pouca coisa, né? Tipo assim, né? Só sua vontade que ficou. Jesus não aparece, só ficou a sua vontade, né? Jesus não vem, só ficou a sua vontade. Mas, uai, mas é isso mesmo. É estar na vontade de Deus. Se ela está restrita, se ela está sofrendo a restrição de não ver Jesus, né? Se ela está nessa condição, essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus precisa ser o descanso da alma. Entende? Então, em vez dela ficar triste, ela precisa ficar feliz, né? Mesmo que o Senhor permita, né? Que a pessoa sinta o abandono, né? Privações, né? Situações, o exílio da terra, né? Às vezes o Senhor permite, né? Você vê as situações da terra e sente um cansaço, enfim, um esgotamento. Mas isso tudo, são as penas que Jesus está continuando na sua vida, na sua humanidade, como na Luísa. Jesus estava dando para ela a pena divina, a pena divina. E ela precisava permanecer constante no estado que ela foi colocada. Então, se aquele momento ela se sente restringida, né, privada de Jesus, essa é a vontade divina. A vontade divina é o que está acontecendo com ela naquele exato momento. A divina vontade é o que está acontecendo com a gente. E é precioso demais. A gente não está sozinho. Não tá. Só que acontece o quê? A Luísa não estava entendendo ainda. Ela não estava entendendo. Ela não estava entendendo ainda, numa dimensão maior, o que ela estava vivendo. Ela ainda não estava compreendendo com uma luz assim claríssima tudo. Aos poucos Jesus vai abrindo para ela, né? Com nós também, de igual em igual ele vai abrindo os véus, né? Vai falando conosco. Mais coisas a gente vai entendendo a divina vontade e por que que certas coisas acontecem com a gente, né? Por que que acontece, né? Para que acontece? Porque não é porque a Luísa via Jesus, é que sempre ela teria que ver, né? Ela também teria que passar o que nós passamos de não ver. O que nós passamos também de sentir essa privação. Até Jesus passou por isso. Jesus também passou por isso. E sem contar que o que a Luísa sente não são sentimentos dela, não tem nada a ver com ela. Tipo assim, ela não pode ver a vida na divina vontade dela como algo só entre ela e Jesus, no sentido assim, que só se resume a Jesus e ela e Jesus. Como se o que acontece com ela só ilumina a vida dela. Não. Por isso que ela escreveu o livro do céu, né? Que Jesus pediu para ela escrever. O livro do céu, porque está falando da vida divina na criatura, né? Então, essa aqui é a história da divina vontade na vida da Luísa. A alma da Luísa não fica também assim, a pessoa dela não fica anulada, né? Porque é a divina vontade reinando na criatura. A criatura participa desse trabalho com Deus. A criatura se anula no sentido, né? Dela se esvaziar de si mesmo,
de sua vontade, de suas ideias, de suas opiniões, de suas preferências, né? De seus gostos, de seus caprichos, essas coisas. De dar sua liberdade para Deus. Mas esse dar liberdade não significa que ela fica anulada. Por quê? Porque o plano da divina vontade foi pensado colocando a criatura junto. Então a Luísa tinha um papel na divina vontade, uma missão que ela foi escolhida a dedo por Jesus. E ela tinha uma missão. E ele escolheu alguém assim mesmo, que não ia querer mais nada a não ser Jesus, que ficaria com ânsia, justamente, né? Porque ela não é o que. Porque imagina só, se ela ficasse privada de Jesus e falasse, ah, sabe de uma coisa? Tá valendo a pena não, né? É prejuízo, né? Se pensasse assim, né? Ah, não tá valendo a pena não. Sofro, 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 né? E Jesus não vem. Vou mudar, eu não quero mais saber disso não. Aí um dia que uma quer e outro dia não quer, não é? Então Jesus estava trabalhando nela para ela ser sempre igual em tudo. O ter ou não ter Jesus, o ver ou não ver Jesus, ela ser sempre igual, porque é fixando a vontade divina que a pessoa fica estável. É na divina vontade que ela fica estável. Quem só vive uma união com Jesus pode estar unida em alguns momentos com Jesus, mas não ser estável. Não está em uma fusão completa com a vontade divina. Se a pessoa não tiver uma união da vontade, uma fusão, não quer dizer que sempre ela vai estar. Ela sofre constante mudança. Então, quando ela não sente um clima, quando ela não sente uma alegria, quando ela não é respondida, às vezes ela pede algo, mas o Senhor faz diferente, né? Ela faz uma promessa, uma coisa, mas Jesus quer outra coisa. E aí ela fica mal, ela fica se sentindo mal, né? E ela fica numa relação de união. Só vou estar com você se você me dá alguma coisa. Ela quer garantias, ela quer resultado, ela quer ganhar coisas. Então, assim, é uma união imperfeita, né? Baseada em alguns momentos. Ou então a pessoa é muito apegada ao sensitivo, né? A estar com o Senhor para ter momentos de muito êxtase espiritual, alegria espiritual, consolo, conforto. E se Jesus soprar um vento de gelo na pessoa? E se ele permitir uma frieza? E se permitir um ar ruim, vamos dizer assim, né? Que é difícil respirar, né? Hoje eu tava passando na rua aqui do meu bairro aqui, e o ar tava tão pesado nesse lugar, porque tinha tanta fumaça, que eu tava caminhando, voltando da caminhada, e assim, o ar tava tão... Eu saí de um lugar maravilhoso, puro, lugar que eu caminho, cheio de árvore, o ar é uma delícia, né? Com aquele solzinho da manhã, então é um lugar assim delicioso para você caminhar e respirar aquele ar puro, você fica muito feliz e não fica tão cansado, né? Você não sente assim que o seu corpo parece que faz mais força do que o normal para conseguir respirar. E depois eu entrei numa outra rua que tinha alguma coisa queimada, alguma coisa que eles queimaram, sei lá, mas contaminou a rua toda, era muita fumaça. E aí aquele lugar estava pesado, aquele ar pesado. Aí eu fiquei pensando, e como que é, né? A alma que respira na divina vontade é que não. Aí eu fiquei pensando na diferença que é, né? Da alma na respirando o ar na vontade divina, em que tudo é paz, harmonia, né? E aqui não, né? Então, assim, ela precisa se fixar ali, Luísa, na divina vontade, né? Entender que ter ou não ter, né? É a vontade divina. E isso é a maior herança para ela. Jesus quer que ela ame mais a vontade divina do que ele mesmo, porque ele está lá. Se ela amar a vontade divina, ela vai amar ele mais do que qualquer um, sabia? Porque às vezes as pessoas veem a gente falando assim de vontade divina e acham que a gente não ama Jesus, que a gente não adora Jesus, que a gente não ama Nossa Senhora, acha que a gente não ama as coisas de Deus. Tem gente que pensa errado, né? Pensa que a gente tá assim, tipo, deixando a misericórdia de lado, pensa que tá deixando a Sagrada Face de lado, o Sagrado Coração de Jesus de lado. Ao contrário, porque tudo isso está dentro da vontade divina. Então, se você amar o plano completo, você está amando tudo. Se você amar só alguma coisa, você está amando parte dele. E Jesus quer que a alma abrace o todo, não só alguma coisa. Por isso que é diferente a união da fusão. Que às vezes a união é em alguns momentos, em outros não, né? Igual a relação do trabalhador com o seu empregador. É no momento em que tem que prestar serviço, né? Depois se desliga, né? Então, assim, não é esse se desligar. A alma
A igualdade na divina vontade é você nunca se desligar em nenhum momento, faça chuva, faça sol. Você está ali fixada na divina vontade. E ele também, quando permite situações assim, é para nos ensinar isso, que devemos ficar fixos, é para testar se realmente a vontade divina é o que nós vamos considerar naquela situação, ou se a gente vai considerar o problema e por isso a gente vai diminuir as partilhas, vai se afastar, vai se fechar, né? É aí que ele quer ver. E em situações em que você fica privada de Jesus também. Às vezes você fica privada numa situação até. Pode acontecer situações assim que naquele momento você tem que se restringir na ordem em que você está numa situação tão de ordem que você não consegue naquele momento, você adoraria estar naquele momento ali fazendo um vídeo, mas não pode. Por situações que te acontecem, às vezes te permite cruzes, situações em que você fica privada, como a Michelle falou, né? Privada de poder falar. Imagina a alma querer falar e ficar privada de falar de Deus. E é sofrendo porque quer falar, não é sofrendo a dor em si, mas a dor que ela estava sofrendo é de querer falar. Então ela ficou numa privação, não é? Mas aí, na hora, ela entendeu a vontade divina. E eu vou permanecer como eu permaneço em paz em qualquer situação, falando ou não falando, né? E arrumo outras formas, outros meios, outros estratagemas, mas vou conversar com Jesus do mesmo jeito e depois partilhar o que eu entendi. Tipo assim, escreve, né? Escreve, né? A inteligência nossa é para ser usada, né? Usa outros meios, mas não para. Então Jesus também nos prepara, nos testa e para ver se a gente vai amar pesadelo. Porque às vezes você fala assim, eu vou partilhar e na sua casa é uma confusão, é barulho, não tem o silêncio que você gostaria. Então você está privada de um silêncio às vezes, você está privada, né? De um celular bom, você está privada de situações e mesmo assim, né? Você olha para a divina vontade, você não fica na cruz. Nem na cruz você pode ficar. Entende? A Luísa aqui ela tem que passar dessa dimensão da cruz, até da privação. Ela tem que olhar para a vontade divina, ela vai honrar muito mais a Deus olhando a vontade divina do que se fixando na privação dela. Então, mesmo que Deus nos mande estados de ânimo, permita situações, permita você ficar doente, qualquer coisa, fixar o olhar na divina vontade. Entende? Então é ali que tem que ter uma estabilidade, né? Você tem que ser igual em tudo, igual Jesus era, igual em todas as penas, igual em todas as situações. Aí ele fala aqui, ó, o ser igual, o ser sempre igual, é virtude divina. Essa imutabilidade, você ser, hoje você diz sim, amanhã você permanece dizendo sim, depois você continua dizendo sim. Essa constância de estar sempre partilhando, de estar sempre perseverante, isso não é humano, isso é divino. A volubilidade é uma miséria do humano, em que olha a pessoa age conforme ela age conforme o que ela está sentindo. Então, quando ela não está bem, ela tem uma atitude. Quando ela está bem, ela tem outra. Quando ela sente que tem algum resultado para ela, né, que ela olha resultado, ela faz. Quando não tem, ela não faz. Ela só faz se ela ela acha que tem que ter vontade para fazer, né? Ela tem que ter alguém estimulando ela para fazer, mas a vontade divina precisa ser o estímulo. Esse ego bom nosso tem que ser a vontade divina que alimenta esse ego bom, né? De você entender a sua missão. O Senhor conta comigo, né? O Senhor conta nesse trabalho da customização lá da blusa, né? Da manga da blusa. Ele me chamou, ele conta comigo para falar dessa vida divina. Então, esse precisa ser todos os dias um fator determinante. Você acordar e falar, vontade de Deus. A vontade de Deus precisa ser sempre o primeiro. Precisa ser sempre o que te leva a dar o passo. Entende? Porque se não for a vontade divina que te leva a dar o passo, se o Senhor tirar a sua visão, ou se o Senhor permitir situações, né? Se o Senhor permitir até aparecer sua fraqueza, você pode ficar meia igual a Luísa, que meia cabreira com Jesus, meia chateada com Jesus. Mas e aí? Então a vontade divina precisa ser. Se não for, você tem que procurar ela. E ela é a realidade que te acontece. Ela é o real ali, não é fantasia. E está na sua vida natural. Não é só infuso no sentido de ver só o sobrenatural. É a realidade, o natural. Você tomar café, o fato de você tomar café é vontade divina.
você tomar banho, né? A ordem de lavar o corpo é vontade divina. A ordem de você fazer um esporte, alguma atividade física é vontade divina. A ordem de trabalhar, a ordem de tudo. Mas em tudo, a sua inteligência precisa estar entendendo o que é a vontade divina, entende? Que não pode ser um desligamento de você fazer por fazer. Ah, tá tudo bem, eu tô na divina vontade, que eu tô fazendo tudo certinho na minha casa, mas sem entender o para quê que você tá fazendo aquilo, o que que Deus quer de você ali, né? Então, assim, sem ligar isso ao espiritual, não. O natural precisa ser ligado ao espiritual, porque é espiritual, porque é a divina vontade que te proporcionou qualquer movimento daquele dia, qualquer fala daquele dia. Então, Jesus vai falar com você 24 horas em todas as situações e vai te colocar ali nas situações. Às vezes, vai pôr uma batata quente na sua mão. Se você estiver distraído, é aquela brincadeira da batata quente, né? Batata quente, 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 queimou. Na mão de quem queimar é a pessoa que Deus quer que resolva, né? A situação. Então, às vezes, a batata quente vai queimar na sua mão. Às vezes não vai ser uma batata quente, às vezes vai ser uma coisa da ordem. Mas, enfim, apareceu, é para você resolver. E aí você vai estar honrando, porque Jesus vai estar vivendo na sua humanidade. Ele não quer que você repita o que ele fez, ele quer continuar na sua vida aquilo que ele fez. Ele quer te tornar uma cópia dele, né? E te tornar e ser igual como ele é. Põe equilíbrio e ordem na sua vida para que você seja constante e igual como ele é. E o que que Jesus mais foi igual nas penas? O que que mais ele fez? O que que ele fez, na verdade, sempre? Porque tudo que ele fez era doação. Então, a sua vida não é para você. A vida da Luísa, a privação da Luísa não era à toa. Não era algo exclusivo para a alma dela. Não era algo para a formação espiritual da Luísa, né? Era algo para a humanidade que estava acontecendo na vida da Luísa. Era para esses ensinamentos chegar até nós. Então, todo esse sofrimento, todas essas penas que a Luísa passou, é para que esse livro do céu chegasse, essa comunicação chegasse, porque uma criatura precisava passar por uma criatura para chegar aos outros, né? Precisava passar pela via humana, por uma inteligência humana para chegar até os outros, porque Jesus fez assim. Deus fez o plano com a participação da criatura, né? Então, do mesmo modo que um com a sua inteligência facilmente não quis, né? Deixou esse recinto de proteção da vontade divina por pouca coisa, né? Então, alguém por muita coisa, né, queira voltar, porque o processo de voltar é doloroso mesmo, porque é muita coisa que tem que ser tirada, né? Que está no lugar que é da vontade divina, né? A nossa inteligência precisa retornar-se àquela inteligência original, né? Original, mesmo se ela vem com as debilidades da natureza dela. Jesus passa por cima dessas debilidades da natureza. Porque se Jesus não fala assim, não, filha, você precisa não ter nenhuma debilidade, você não pode comer uma unha para viver na divina vontade, você não pode tropicar de vez em quando, né? Você não pode esquecer nada, né? Você precisa ser uma pessoa assim muito, mas muito, muito, muito não, né? É dentro dessa pequenez. O que que ele fala? Não, é pequeno mesmo, porque os pequenos são mais simples de ser conduzido, porque os que se sentem grandes, né? Não querem abrir mão daquilo que acha que tem, né? Daquilo que acha que é. Suas opiniões, gostam muito, suas opiniões, gostam, tem seus gostos e preferências e coloca muitas das vezes isso na minha frente, né? E me deixam de lado para fazer o que é a preferência deles, né? Então não é assim. E também a Luísa estava reparando para consumir também a santidade também humana, né? A santidade humana também, por quê? Porque houve momentos também que mesmo na vida dos santos não teve união, mas faltou muito entendimento, né? De entender a vontade divina na situação como ela estava, né? Como a gente falou do exemplo de Santo Antônio, né? Quando Santo Antônio, Jesus apareceu para ele, lá o menino Jesus, e ele deixou o menino Jesus para rezar. Então ele amou mais a virtude, né? Ele amou mais aquele momento do que ficar com Jesus. E a Luísa, o que ela mais pede? Jesus. Jesus fala, são poucos os que querem somente a mim. Sempre alguém quer meus bens, alguém está mais preocupado com ganhar alguma coisa. Só está preocupado em receber alguma coisa. Só está preocupado em garantir que está tendo alguma coisa. Eu não sou a garantia para a pessoa.
né? Eu não sou a garantia para a pessoa ir para Luísa, quem é a garantia? Jesus. A alma dela anseia por Jesus. E é por quê? Porque as almas deveriam estar ansiosas por isso, por essa vida divina, né? É o próprio Deus querendo amar através das criaturas e se doar através delas, né? Levar as criaturas a viver essa vida de doação, né? E as almas não querendo isso, né? Não querendo coisas, não se importando com a vontade de Deus. Então, são gemidos e gemidos de vidas divinas sufocada. E a Luísa precisava passar por essa privação para se igualar na dor, né? A esposa igual ao seu esposo, né? Para se igualar também nas penas, e, né? De Jesus. Isso é sempre igual. Não quer dizer que a pessoa não dá um grito. Não quer dizer que a pessoa de vez em quando não reclama. Não é igual, não, que ela tinha que estar rindo. Você sentir dor, você vai rir? Você sentir muita dor, você vai rir? Não, não é o externo, mas é a paz, sabe? No final das contas, a divina vontade, ela é sempre, né, a ouvida, né? Você se lembra dela, de tudo que Jesus diz, a sua inteligência está sempre trabalhando para isso, não pode ficar desligada para entender o propósito de Deus e você ficar fixa, é a vontade de Deus. Essa é a sua paz, a vontade de Deus é a paz, que só Deus traz a paz. E deve você permanecer estável no bem. E quem pode nos dar essa estabilidade? O próprio Cristo vivendo em nós. Nós por nós mesmos, é Jesus tirar a graça que a gente corre, né? Se não for a força dele, se não for o amor dele, se não for a unção dele, a presença do Espírito Santo, a gente corre rapidinho, né? A gente desiste rapidinho, a criatura esmorece, não é? A gente sabe disso, mas é pela força e pela graça dele, que está em todo mundo, mas às vezes ele não é ouvido. Como isso acontece? Às vezes a pessoa está num momento de muita fraqueza, mas o Espírito Santo, Jesus, fala na mente dela para dar força para ela passar por aquilo. Mas às vezes ela não ouve, ela ignora essa voz, né? E essa voz era justamente para dar força para que ela não tropece, para que ela consiga caminhar. E às vezes ela não alimenta essa voz, tipo, ela não dá ouvido para essa voz. Ela dá ouvido para a própria voz, né? Que diz para deixar, que diz para largar, né? E que parece uma amiga que quer proteger, mas está protegendo a pessoa do próprio Jesus, né? Está fazendo ela se esquivar de Jesus, está fazendo ela rejeitar Jesus, está fazendo ela resistir à voz de Deus. Essa voz tem que ser calada. Essa voz tem que ser calada. Qual voz que a Luísa tem que calar aqui? Por exemplo, se ela viesse e suscitasse nela pensamentos de pecado. Jesus não vem, é por causa que eu estou pecando muito. Nossa, Jesus não quer nem ver minha cara mais, né? Nossa, minha alma deve estar muito feia. Meu Deus, o trem está feio pro meu lado, né? E Jesus me abandonou, né? Jesus me deixou. Jesus prometeu que ia vir e não veio, né? E aí a desconfiança. Olha, ele não cumpre o que promete. Ele falou que não ia me deixar. Então é melhor eu não ficar. Não é para mim isso. Deixa eu chamar outro. Deixa eu chamar outra, né? Melhor. Eu não. Deixa eu para lá. Deixa eu aqui. Eu não dá. Sabe, essas vozes têm que ser caladas. Essas vozes têm que ser caladas, né? Então ali tem o amor de Jesus sendo comunicado por meio da privação da Luísa. Tem um amor de Jesus sendo comunicado ali. É esse amor que precisa ser visto. Esse amor que precisa ser reconhecido e entendido. Entende? Tem uma comunicação. Essa privação não vem à toa. O que nos acontece não vem à toa. Não vem à toa. Né? É alguma doação Deus quer de nós. É que a situação, às vezes a doação que Deus quer de nós é suportar. Porque às vezes a pessoa acha que tem que entender tantas coisas, né? Passa pela situação. Meu Deus, não estou entendendo nada porque está esperando as coisas mais complicadas para ser entendida. E às vezes a resposta é muito simples. Filha, é só passar por isso. É só passar e permanecer fiel, né? Então, assim, se tem um estado de ânimo, é só passar por isso. Continua, não para nisso. Isso não para. Não para. Eu fui igual em qualquer momento, mesmo se na minha carne eu não sentisse que estava igual. Que na sua carne, você não sente que tá igual, né? Uma hora você tá bem, outra hora você não tá. Uma hora você tem dor, outra hora você não tem. Então muda as coisas. Mas a intenção não pode mudar. O que tá lá no coração,
aquele chamado, né? Aquela resposta, né? Aquele propósito. Isso não pode mudar. E é disso que você tem que lembrar, da intenção que você tem. Entende? É dessa intenção que tem que permanecer. É isso que, e nessa intenção, nesse desejo está essa vontade, né? É nesse desejo. As situações também, tudo tá. A vontade de Deus, tudo é Ele que permite. Mas o que que Ele vai olhar? Ele vai olhar se você fez uma cara feia com a dor, né? Não, ele vai ver se você permaneceu apesar de. O apesar de é a resposta nessas situações. Então, a vida da Luísa também era um apesar de, né? Apesar das privações de meu doce Jesus, tal, é a mesma coisa. Né? Aí ela fala, mas agora eu fiquei sozinha, esquecida por aquele que formava a minha vida. Era só um afastamento aparente, mas na verdade ele estava escondido dentro dela, entendeu? E quando ele priva ela, ele está castigando. E é muito difícil, tá? E assim, é aquilo, ó, o Jesus fala assim para a alma, né? Deixa eu trabalhar, porque se eu ver você sofrendo, eu não vou aguentar te ver sofrer, vou ter que te consolar e não vou fazer meu trabalho, né? Então, deixa eu fazer o meu trabalho. Assim também é, Jesus quer trabalhar através de nós. Mas se a gente ficar só reclamando e indo até Ele, só apresentando, Jesus, hoje eu tô amarga, eu tô isso, eu tô aquilo. Aí ele fica assim, nossa, coitada, eu nem vou poder contar pra ela o que eu ia falar, porque ela já chega pra mim já reclamando que não tá bem. Imagina então se eu der essa bomba pra ela, então, se eu contar pra ela o que eu tô ouvindo aqui agora. Eu preciso, eu preciso da partilha, eu quero usar dela pra falar. Eu quero usar dela para trabalhar, mas tem muita coisa para fazer. O trem tá feio, tem muita coisa para ser feita, tem muita luz para ser derramada. Mas aí, chega lá, eu tenho que consolar ela, eu tenho que ficar acobertando ela, eu tenho que ficar completando os atos dela porque ela não faz, porque ela fica com mimimi, ela fica com gracinha. Olha lá, ela fica cheia de coisa. Eu não posso nem contar o que eu tenho. Às vezes ela tá lá explodindo, sofrendo e não pode falar nada, porque a pessoa já tá, né? Entende? É igual Jesus bate na sua porta para contar uma coisa. Você fala: Peraí, Jesus, deixa eu contar primeiro como eu tô. Jesus, aconteceu isso, eu tô assim, 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 assim. E aconteceu isso, eu tô chateada com isso, com isso, com isso, com isso. Quando terminar a conversa, tá, minha filha, tá bom então. Mas Jesus, mas e agora? O que você ia falar? Não, filho, falar o quê? Falar o quê? Então, tipo assim, a gente se esvazia de nós mesmos, sabendo que tudo que nós passamos é para doar também, são reparações para doar, são tudo tá tudo tá no altar, tudo tá no altar, tá? Você, a hóstia viva sendo imolada constantemente, tudo tá no altar, tudo que passa, tudo que você, pensamentos, sentimentos, confusões, situações, tá tudo sendo colocado no altar da imolação, e é importante, né? Então, assim, não é mais você que vive, né? É Ele. Então é para Ele. Mas agora eu fiquei sozinha, esquecida por aquele que formava a minha vida, já que me parecia estar fundidos juntos e que nem ele podia estar sem mim, nem eu sem ele. Se ela não tivesse fundida na divina vontade, ela não estaria nem aguentando a privação, né? Não estaria, né? Então aqui, ó, podia estar sem mim, nem eu sem ele. E enquanto penso, para onde terá ido aquele que tanto me amava? O que fiz que me deixou? Ah, Jesus, regressa, regressa que não posso mais. E enquanto eu queria abandonar-me à dor e pensar na minha grande desventura por ter perdido aquele em quem tinha posto todas as minhas esperanças, a minha felicidade, o santo querer divino se impôs sobre mim, tá vendo? Quieta aí, para de graça. Dependente disso aí, você tá passando, né? Que a pessoa, já foi falado sobre isso, né? A gente tem muito isso de querer fazer corpo mole, né? De falar que tá passando mal, de falar que não tá bem. A gente tem muito isso, sabe? De qualquer coisinha a gente tem essa coisa de querer fazer corpo mole, né? E a vontade divina não deixa, não. A vontade divina não deixa, não. Por quê? Porque ela não tá preparando crianças pirracenta que toda hora qualquer coisinha abre a boca e chora, né? Não, ela tá preparando filhos maduros, né? Que maturidade espiritual, sabe? Né? Entendendo as coisas, né? Usando a inteligência, né? Entendendo as coisas, não filhos imaturos. Ele tira a gente dessa imaturidade,
para nos levar a amadurecer e a entender o que nós estamos vivendo, o que Deus quer de nós. Então, assim, então a divina vontade não gosta de desculpa, não. Ela fica muito chateada quando você arruma muita desculpa. Eu não posso fazer por causa disso, né? Ela não gosta disso, não. Isso magoa. Isso machuca o Senhor, porque você falou, divina vontade rezou, né? Para divina vontade reinar. Aí, quando vai, a primeiro probleminha é ele que reina. A primeira dificuldade é ela que reina. É ela que você considera, né? Então, é muito complicado isso. O santo querer divino se impõe sobre mim, fazendo-me fazer o curso de meus atos. Ela empurra a gente, tá? Ela empurra a gente. Em sua adorável vontade. E quase me impede doer mais por estar privada de meu único bem. Então, ela não olha para isso. Jesus fala. Das suas coisinhas, das suas... Como é que a Luísa fala? A palavra que a Luísa sempre falava é... Sentiu a repugnância, né? Ele falava, dessas repugnâncias aí eu não faço conta. Eu não faço conta dessas repugnâncias, não. Né? Às vezes você tem que tratar a gente assim. A gente faz isso com a criança para ela amadurecer. Pode reparar, os pais, a mãe do meu aluno, achei engraçado, né? O menino não estava muito bem. Mas a mãe tinha cuidado, estava cuidando e mora aqui do lado da minha casa. Então, qualquer coisa, tivesse passando mal e não pudesse ficar no reforço, voltava para casa. Aí o menino chegou, eu cheguei no portão para abrir para o menino entrar na salinha. Aí o menino já falou, mãe, minha barriga. A mãe falou assim, não, mas vai melhorar, pode ir, tá? Tipo assim, aí a pessoa que vê de fora pode falar, nossa senhora, o menino tá reclamando. Mas tem hora que você tem que ser um pouco frio, mas não é uma frieza ruim. Porque se você ficar assim, ô, dó, demais, mimando, a criança chora mais ainda. A criança até qualquer coisinha ela vai usar para te dizer que não pode fazer uma coisa, que não pode ir para a escola, que tá passando mal. E às vezes assim, é uma situação sim, é um problema sim. Às vezes não, às vezes é uma coisa assim, é um desconforto aqui e ali, mas que não é tanto assim, não é? Então, naquele momento, a mãe foi correta, né? A mãe falou, não, mas Ruth, qualquer coisa você sabe, você pode me falar, mas por enquanto tá tranquilo, eu tô olhando ele direitinho, né? Explicou o que estava acontecendo. Então, a mãe foi super correta. E aí o menino, e depois que a mãe falou, não, não pode ir, filho, e deu essa voz assim para ele, assim, de essa autoridade, né? Pode não, vai que vai melhorar. Passou essa segurança para ele. O menino veio estudar. O menino, tipo assim, se resignou, né? Não ficou chorando, eu não quero, eu não quero, eu não vou, né? Não. E foi. Aí passou um pouco, ele reclamou comigo de novo. Falei assim, tá bom, já tô sabendo, tá? Entendeu? Mas não dei também muita ligação. E ele estudou super bem. Apesar de qualquer coisa, se piorasse mesmo, né? A gente tava ali para ajudar. Mas tem coisas que são assim. A gente não faz isso com as crianças para ensinar a ser mais forte. Porque senão a criança, qualquer tombo, ela já quer chorar. Aí a gente fala, não, passou. A gente até fala assim, levanta, levanta aí. Deixa isso pra lá, levanta, menino, levanta. A gente não fala isso com as crianças. Porque às vezes a criança cai e já olha pra você. Se você faz uma cara de dó, ela berra e começa a chorar e não para mais. Aí você tem que falar, opa, até brincar um pouco, né? Fingir que nem viu. Opa, você deu um salto aí, hein? Nossa, caiu no chão e aí ainda fazer graça com aquilo pra criança. A criança até esquece que machucou, né? Às vezes você não tem que fazer isso para ensinar o seu filho a ser forte, para ensinar o seu filho a lidar com as dificuldades. Não é só a criança, uma adolescente, né? Se você for aquela mãe que fala, você tem razão, filho. Pô, o primeiro problema que o filho tiver na escola, filho, você tem razão, você tem que sair daí, você tem que sair desse, esse professor não presta, é ruim demais. Filho, você é um pobre coitado mesmo. Imagina a conversa dessa com o filho, que horror. Não, filho, você é um pobre coitado mesmo, todo mundo aí tá te perseguindo, os seus professores é tudo ruim mesmo, os seus colegas são tudo vingativos, você tem que sair disso mesmo. Não pode desistir, filho, não precisa fazer esse curso não. Tá difícil, filho? As provas estão difíceis? Ah, então deixa, pode trancar a matrícula, né? Deixa pra lá. Ah, não quer mais não? Procurou emprego hoje, filho? Tá difícil, não tá conseguindo? Ah, então não tá valendo a pena não? Deixa pra lá, então. Tipo assim, você não vai estar fazendo bem. Você não vai estar fazendo bem. Entendeu? Vai estar sendo a voz inimiga
porque é a vontade humana que faz a gente querer desistir das coisas na primeira dificuldade que aparece. E a voz de Deus nessas questões vai dar esperança, vai fortalecer, vai mostrar para a pessoa um bem naquilo, né? Vai dar um impulso para a pessoa. Então a divina vontade, ela dá esse impulso para você, né? Ela alimenta, você vai alimentar essa parte. Você não alimenta esse ego bom do seu filho, no sentido, filho, você é capaz, né? Você é inteligente, é só se esforçar, se dedicar. Você, né? Você não faz isso para dar uma levantada no estado de ânimo do seu filho, para encorajar ele a ser mais proativo, na primeira dificuldade não desistir, né? A ser resiliente, né? Você não tem aquela voz positiva, mais do que a negativa. Às vezes seu filho chega negativo para você e as suas palavras são palavras positivas para dar um up, né? No curso dele, né? Na caminhada dele, no percurso dele. Deus é do mesmo jeito, né? Esse ser constante é qualidade divina. Você ser constante naquele propósito, né? Onde o Senhor te colocou, naquilo que o Senhor pediu para você fazer. Você ser constante naquele bem, isso é divino. Então, o divino vai sempre incentivar a pessoa a continuar. É a vontade humana que, por qualquer coisa, incentiva a pessoa a parar. A parar. Entende? A parar uma coisa. O que o Senhor pode te pedir para parar é uma coisa que Ele mesmo não está gostando, né? Uma coisa, uma situação que realmente não está sendo a vontade de Deus. A minha vontade não está nisso mesmo. Eu não quero, eu também quero que você diga não. Vai ter vezes que o Senhor vai te pedir para dizer não. Olha, isso aí não. Não é minha vontade. Você já fez, eu já te levei, você viu como que foi. Então, infelizmente, nessa situação, aí nesse momento a minha palavra não foi atendida, você vê que não dá, eles não aceita o jeito que você fala e tal, não aceita, não deixa, não tem o jeito deles. Isso aí eu não quero para você também não. E eu mesmo não quero para você. Eu mesmo que permiti não dar certo porque eu não quero. Eu não estou abençoando isso. Isso eu não estou abençoando. Eu não estou abençoando essa continuidade. Aí eu quero uma ruptura mesmo. E essa ruptura é boa, né? Essa sim. Essa sim. Então, assim, vai ter na nossa vida essas situações. Vai ter nada, porque a gente não olha, ou se a gente quer continuar para o nosso gosto. Aí eu não abro mão disso, não. É a vontade divina que dirige. E se ela tiver que encerrar algo, ela também encerra. Entende? Se ela até aqui deu, até aqui deu o que eu queria, já deu no que deu, agora tá bom. É ela que encerra também, não é nós. Não é a gente que coloca, fecha a porta. Não é a gente que impõe nada. É ela que impõe sobre nós. É ela que se impõe sobre nós. Entende? Então é ela que tudo faz. E o que não der para fazer, ela também não deixou. Até no amor ela mede. Até o amor, até naquele dia, quantos dias você vai conseguir fazer, né? O que vai ser possível fazer, o que não. É ela que sempre impõe. E você precisa amar e ficar em paz. Em paz. E seguir o seu curso. Entendeu? Se na hora ela impôs sobre você a ordem se impôs, a vontade divina se impôs através da ordem. Você teve que parar uma coisa para fazer outra, que é a ordem. Você teve que trabalhar. Ela se impôs ali. É uma vontade divina que se impôs sobre você. O trabalho é a vontade divina. É normal, é a ordem. Você vai fazer a ordem, né? Então, assim, é ela que se coloca. Aí você põe a mão em cima. Ela põe o chão e você pisa. Ela que põe o chão, ela que direciona as coisas. E você segue ela. Então é ela que está fazendo através de você, ela que está reinando através de você, ela que está conduzindo os seus atos, ela que está escrevendo a sua vida, mas andando junto com você. Parece que ela está na frente, sim, porque, porque Deus é onisciente, onividente, onipresente, né? Ele sabe de tudo. Então é ela que dirige, ela sabe do seu futuro. Mas ao mesmo tempo, ela caminha do seu lado, ela não vai ficar te mostrando o que vai acontecer amanhã. Ela não vai preocupar com amanhã, ela vai preocupar com hoje. Por quê? Porque ela quer andar do seu lado, ela não quer o ser humano tentando andar na frente dela, que vai dar errado, porque não dá. O ser humano que achar que pode se impor sobre Deus está enganado, é um soberbo, está errado. É Deus que dirige a nossa vida e tudo está no controle dele. Mas ao mesmo tempo ele não quer andar e você lá parado. Pode ir, divina vontade, faz o que você quiser aí, não quero saber o que você está fazendo, não. Não é assim. Ela não vai dar um passo se você não der com ela. Por quê? Porque foi feito para você caminhar junto. O plano de Deus significa dar continuidade com o ser humano. Então é andar juntos, passos juntos, juntos. E não é interessante para ela também se impor de andar demais, porque senão ela quer que você acompanhe conscientemente. Ela quer que tenha uma. Essa caminhada é um processo de
crescimento. Então você precisa estar antenado, entendendo esse percurso, essa trajetória. A Luísa também precisava. A Luísa não podia lá no primeiro volume, no primeiro trecho, passar por uma coisa assim e já ver o que ela vai ver lá no volume 30, né? Não foi assim. Por quê? Porque ela precisava de uma caminhada consciente, de dar realmente a vontade dela, de estar entendendo ter que ligar a chave no nosso cérebro. Entendeu? Se não fazer essa ligação, o Senhor não tem graça para ele. Ele sabe, né? Mas ele quer você sabendo também, porque é junto com a criatura. Então, não é interessante para ele correr tanto assim na frente, é interessante para ele andar com você. Mas a dor dele é a criatura não alimentar esse passo, porque o passo é dos dois, é de Deus e da criatura. Então, quando a criatura não alimenta esse passo, e por pouco para, e quando para, vou parar um pouquinho para dar umas férias para a divina vontade, para repensar minha vida, paralisa. Ou a pessoa que fica olhando para trás, né? Quem olha para trás não vira estátua de sal. Pois é, a pessoa fica olhando para trás e perde um monte de coisa à frente dela, né? De ensinamento. Então, não é assim. É uma caminhada contínua. Isso é divina vontade. Perseverança, continuidade, andar junto. Então, assim, e esses passos são pelo conhecimento. Então, você precisa estar entendendo, precisa ter uma evolução de entendimento no seu cérebro. Entende? Precisa ter essa dimensão na sua vida, em tudo que te acontece, e as situações que te acontecem é para te ajudar a entender esse passo, a entender o que você está aprendendo no livro do céu, nos outros livros. É para você entender essa vida, né? E porque senão não tem atos completos, não tem doação completa, se você também não tem entendimento. Então, assim, por isso que é importante, é uma sintonia, é um andar juntos. Não é deixar Jesus sentado, tadinho, no sofá, esperando você ter boa vontade de ir com ele, né? Não, é juntos, é todos os dias, é os dois juntos, entendendo. E quando a Luísa está no curso dela, sentindo a privação, ela está andando junto com Jesus, porque Jesus está também trabalhando através disso, através da vida dela. Então, enquanto você está caminhando, dando os passos que o Senhor quer, nas situações que Ele dispôs para você, a divina vontade está trabalhando através de você. Então, vocês duas estão juntas, trabalhando. Então, você não pode ver seus atos naturais como simplesmente naturais como você via antes. Tem um significado ali, tem um valor divino ali, tem um curso ali, tem luzes para ser desenvolvida ali, né? Tem partos de luz para ser gerado através de cada ato. Esses atos são necessários, que é o que vai tecer. E tudo que Deus manda é o conteúdo dele mesmo. Por que é divino? Porque é dele, né? Tem a força dele, está animado pelo fiat dele, ele que dá a matéria-prima, a sua divina vontade. Mas não é a divina vontade reina, tece aqui para mim a manga da blusa. Não, você vai pôr a sua mão ali, vai tecer, né? Ele te chamou para trabalhar junto na customização, né? Ele te chamou. Então você tem que entender também qual que é a sua missão, qual que é a intenção de Deus em relação a isso, ao propósito. Então é muito sério, né? Porque às vezes a gente não é só contemplar a vida da Luísa, que lindo, olha o que Jesus fez nela e pronto. Não, é a vida divina acontecendo numa alma, e essa mesma vida divina precisa acontecer na minha. Existe um processo para cada um, né? Existe isso para cada um. Existe esse entendimento para cada um. Essa vida divina é para ser desenvolvida em cada um. E não é só para mim, do mesmo modo. As penas da Luísa eram universal. Então a minha vida também não é só para mim. Então o que eu entendo aqui tem uma matemática aí, né? Divina. Não é razão humana, né? Porque na razão humana não bate a conta. A gente é tão pequeno, um átomo do átomo. Nosso átomo é um átomo do átomo. Não tem razão humana se você for olhar nesse sentido. É muito pequeno diante de Deus. Mas se esse átomo do meu átomo não se mover, o mundo todo perde com isso, sabia? Porque a divina vontade vai reinar como? Você tá entendendo? É muito sério. Então a Luísa precisava esquecer da dor dela, que a divina vontade não estava nem aí para isso. Por quê? Porque ela está trabalhando universalmente, não está fechada. Ele não reservou ela para desenvolver uma vida espiritual dentro dela, como é a santidade humana, né? Pela vida humana da pessoa. É uma santidade divina chegando no mundo, é um conhecimento
sendo dado para o mundo, é a carta de amor sendo escrita, né? Então imagina só, é uma missão incrível e que o céu e terra, se une céu e terra, o céu está atento, né? É o mundo todo, tudo que Deus criou e todo o mundo, não só material, mas espiritual, está envolvido nisso, nesse plano. Está entendendo? A Trindade toda está olhando para isso, entende? Então, assim, é muito sério, é uma super, hiper, mega missão, né? Super, hiper, mega missão. Não é brincadeira a vida na divina vontade. Não estamos brincando de vida, né? Não estamos brincando, não é uma espiritualidadezinha. Desculpa, mas não é, não é. É vida divina, é a vida na divina vontade. É o propósito para qual todas as pessoas foram criadas. Quem já passou por esse mundo, quem ainda vai vir, todos estão nessa conta. Reúne céu e terra, tudo estão nessa conta. Entende? É um plano de Deus e no qual você está imerso dentro disso. Entende? Então é muito importante esses atos. É muito importante essa continuidade. E só pode fazer isso na alma que se alimenta disso constantemente, que tem constância, senão ele não vai dar um bem na alma que não persevera. E não pode dar posse de um bem para alguém que ora ama esse bem e outra hora pode trocar por qualquer coisa, que não tem uma estabilidade, que ela ainda não ama assim, né? Pode trocar rápido, pode deixar por pouco. Não. É alguém que realmente deseja de verdade, que não quer sair de jeito nenhum, porque a pessoa não quer sair. Não, por que que é impossível sair? Porque a pessoa não quer. Ela olha para a vida dela e fala assim: tá louco? Voltar a ser como era antes? Tá louco? Sai para lá, né? Mas não é só palavras, é atos. Os atos dela mostram que ela não quer saber da vontade humana. Os atos dela mostram que ela não quer ficar olhando para trás. Os atos dela não são de alguém que está olhando para trás. As palavras dela não são de alguém que está olhando para trás. As palavras dela é de alguém que está olhando para frente, de alguém que está observando o presente, né? O momento, né? Que está atento, que está olhando para Deus, que está fixo em Deus, que está fixo na divina vontade, com atos, né? Atos constantes, né? De correspondência. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.